fale o nome de um escritor negro brasileiro. Essa pergunta de bate-pronto pode pegar muitas pessoas despreparadas. Alguns vão dizer Lima Barreto, outros talvez vão dizer Ney Lopes, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Até pouco tempo atrás, poucos diriam Machado de Assis, considerando-se a tentativa de embranquecer este que é um dos maiores autores do mundo. Falar de escritores negros é falar de literatura brasileira negra. Uma literatura que fala de realidade e de identidade negra, que traz as marcas da nossa história, mesmo dentro de uma língua portuguesa ortodoxa, acadêmica. A maior autoridade em literatura negra brasileira é Oswaldo de Camargo, escritor, jornalista e autor do clássico e raro O Negro Escrito, um livro que eu tenho a grata satisfação de ter, porque é um livro muito, muito raro e difícil de encontrar. Eu tenho a sorte de ser um feliz dono de um exemplar. A literatura negra no Brasil, ela começa a partir do negro, olhando para si e contando as suas experiências particulares, mesmo tendo como base um português que ele é camoniano. Apesar de no século XVIII ser possível citar Domingos Caldas Barbosas, isso acontece de maneira mais enfraquecida. O eu negro realmente, ele surge com Luiz Gama, porque ele traz a sua experiência particular de homem negro. Portanto, a gente pode dizer que o movimento ele se inicia com Luiz Gama ao escrever o poema Bodarrada, de 1859, que traz o problema da identidade negra. Luiz Gama, nascido em Salvador em 1830, era negro mestiço, filho de uma africana livre que jamais quis ser batizada e de um fidalgo baiano de origem portuguesa. Como lírico, ele é o primeiro poeta negro a cantar o seu amor por uma mulher da sua própria raça. Em 1840, Luiz Gama ele foi vendido como escravo pelo próprio pai, levado ao Rio de Janeiro e depois a São Paulo. Abolicionista, poeta satírico, ele se ocultou quando ele quis sob os pseudônimos de Afro, Getulínio e Barrabéas. Em 1859 ele teve editado em São Paulo Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, em que se encontra a sátira ou poema citado, como eu falei anteriormente, Bodarrada, ou Quem Sou Eu. É importante dizer que Luiz Gama ele se aceita plenamente como negro, embora ele fosse um mestiço de pele clara. E naquela época, a partir do momento em que o mulato escrevia, já não era considerado como negro. Quando ele lê e quando ele escreve, quando ele viaja para Lisboa e ascende socialmente, ele apaga as suas raízes negras. Então não produz uma literatura negra, não tem os conflitos de um negro. Vive a ilusão de ser um branco. Antecedido e também contemporâneo a esses autores negros ou mestiços, como Tobias Barreto, de 39, e Silvério Gomes Pimenta, de 1840, a gente tem Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839, filho de um negro mestiço e de uma portuguesa dos Açores. Embora tenha publicado o primeiro trabalho literário aos 16 anos, que foi o poema chamado Ela, a presença do pai mestiço, a influência do também mestiço Paulo Brito, que foi o primeiro editor do país, um dos precursores do conto no Brasil, mas que também não trazia em suas obras as dores do homem negro, nada disso converte Machado de Assis aos assuntos negros. José do Patrocínio falou sobre Machado de Assis. Ele odeia a sua própria raça, rebela-se contra a sua cor. Oswaldo de Camargo falou sobre Machado de Assis. Ele só poderia chegar ao escritor que foi, e com tal matiz, não sendo negro. Por isso dele a atitude de ocultar em romances e em poemas todos, o mais possível, os lances da infância, as vagações no Morro do Livramento. Machadinho não existe no escritor Machado de Assis. Não cause então espanto que não compareça o negro Machado, introduzido, mesmo que esmaecido, pela memória. Depois disso, a gente tem João de Cruz e Souza, nascido em 1861, e é considerado hoje, para a maioria dos escritores negros, por sua capacidade de expressar com a literatura o seu particularismo racial como o grande precursor.
Cruz e Souza é o eu negro, desentranhado no século XIX com O Emparedado e com quase toda a sua obra buscando a melhor expressão negra. Cruz e Souza recebeu a seguinte chancela de Fritz Miller, alemão que fazia estudos de fauna e flora no Brasil. Ele falou: esse preto representa para mim mais um esforço na minha velha opinião contrária ao ponto de vista dominante que vê no negro um ramo por toda a parte inferior e incapaz de desenvolvimento racional por suas próprias forças. Poemas como Consciência Tranquila, Escravocratas, Na Senzala, ou mesmo a prosa Dor Negra, jorram de dentro de um eu negro de Cruz e Souza e são o cume da sua obra. São criações anti-escravidão e que têm uma participação fundamental no processo social do seu tempo. 1881 é o ano em que nasce Afonso Henrique de Lima Barreto. É o mesmo ano da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Lima Barreto foi o romancista brasileiro do século XX que mais olhou para si mesmo para poder escrever. Regis de Moraes, na obra Lima Barreto, O Elogio da Subversão, falou sobre ele. Nascido mulato, em uma família de mulatos, recebeu tão rica educação e requintado ensino escolar que, no final das contas, não bem pôde ser um mulato, nem bem foi um branco. Quando Lima Barreto nasceu, ainda existia a escravidão no Brasil. É importante transcrever o que foi dito sobre a sua contribuição para a literatura negra por Clóvis Moura. Ele falou: os negros que fizeram literatura no Brasil a fim de não se marginalizarem intelectualmente, eles obedeceram ou tiveram de obedecer aos padrões estéticos brancos, à temática branca, situando-se numa posição de dobradiças amortecedoras de uma consciência étnica e de classe do negro brasileiro. Um Cruz e Souza, um Henrique Castriciano, todos mais ou menos intensamente branquearam a sua posição. Duas exceções devem ser destacadas: Castro Alves e Lima Barreto. O segundo, assumindo a nível de consciência étnica sua posição de mulato e de negro, consequentemente trouxe para a novelística brasileira toda uma problemática apaixonante e que, ao mesmo tempo, denuncia a nossa falsa democracia racial. A gente salta agora para Lino de Pintos Guedes, o Lino Guedes. Nascido em 1897 em São Paulo, filho de ex-escravos. Ele foi o primeiro poeta negro que no século XX, como escritor, se aceitou negro e publicou Canto de Cisne Negro, tornando-se, segundo alguns, o iniciador da negritude no Brasil. Sobre Lino Guedes, Oswaldo de Camargo escreveu: foi Lino que reatou na literatura que hoje o negro escreve a possibilidade de uma dicção afro-brasileira 28 anos após a morte de Cruz e Souza. Foi ele que, escritor, se situou como negro quando havia apenas silêncio. De todos os escritores negros agora já atuando junto à coletividade negra brasileira, o que deixou a presença mais forte foi Solano Trindade. Nascido em 1908 no Recife, ele começa a partir de 1930 a compor poemas afro-brasileiros e participa em 1934 do primeiro e do segundo Congresso Afro-Brasileiro. Em 1936 ele fundou a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileiro, a fim de divulgar os intelectuais e os artistas negros. Em 1944, Solano Trindade lança Poemas de uma Vida Simples, onde se encontra seu conhecido poema Trem Sujo, da Leopoldina. Sobre ele falou Oswaldo de Camargo: nenhum outro poeta no Brasil cantou a raça com tamanho sentimento, nem tamanha angústia. Solano Trindade é o maior preto que a poesia negra possui. Ninguém vive a morte do outro, a vida do outro ou o sonho do outro. O escritor negro, para ser visto como um escritor negro, é aquele que resolveu escrever olhando para si, com visão particular. Uma visão que provocada, que quer ser particular, mostrando o quanto o escritor negro quer ser negro. No entanto,
A visão que o Brasil tem do negro foi dada por autores brancos. Jorge Amado é um deles. Porém, textos que negros escrevem jamais poderiam ser escritos por um autor branco. Falta ao autor branco a particularidade da experiência negra. Sobre essa experiência, o Oswaldo de Camargo tem uma definição que eu acho que ela é perfeita. Ele diz: eu, como negro, sou um escritor, meu mundo é outro. O escritor criará um mundo de dentro de si mesmo. Eis o ato neurótico. É o vazio e, de repente, o mundo. Mais um vídeo chega ao fim, eu espero realmente que você tenha gostado. E se gostou, não perca tempo, compartilhe esse vídeo por aí, pro WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em diversas redes sociais. E por favor, deixa o like, pode fazer aquele comentário maneiro. E se já não se inscreveu, te inscreve aí no canal, por favor. E marca também aquele seu amigo ou amiga, aquela pessoa que você sabe que vai curtir esse conteúdo. E me siga no Instagram, me siga também no Twitter. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.